morreu o histórico apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira. Ele estava internado em um hospital em Petrópolis, na região serrana do Rio, vinha tratando de uma pneumonia nos últimos anos. Com 97 anos, morre, portanto, Cid Moreira, uma figura histórica, absolutamente histórica da televisão brasileira em todos os tempos, uma das figuras mais icônicas, a cara do Jornal Nacional durante muitos anos, uma figura... Johnny travou, acho que... Voltou. Voltei. Achei que era um minuto de silêncio. Não. Morre, portanto, Cid Moreira, essa figura lendária, histórica da televisão brasileira. Todos aqui, todos que militam no jornalismo e até quem não milita no jornalismo, lamenta a morte de Cid Moreira. Muita gente não viu, né? Gerações novas conhecem ele como narrador do Mr. M, mas sim, muita gente mas ele foi tomou na Bíblia, ele foi uma figura lendária do jornalismo televisivo brasileiro. Muito bem, o Ramon Dias também falou sobre como jogou, sobre o Corinthians RH. e sobre como jogou o Corinthians. Ramon Dias, ele disse que o Flamengo deu chance ao Corinthians. Vamos ouvi-lo. Sí que tenés que saber que nosotros no estamos en los 3 torneos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar que tenemos que competir en los 3 torneos. Y como dentro de 3 días, porque el calendario es tan apretado, que tenemos que gestionar muy bien lo que es el esfuerzo de los jugadores. Porque si no, existe la posibilidad que no llegues a ninguno de las finales que tenemos que jugar. Pero hoy Flamengo muy bien primer tiempo, superior a nosotros, creando muchas situaciones y no concretándolas. Y en el fútbol puede pasar, el segundo tiempo cambiamos, mejoró un poco el equipo, pero también creando más situaciones también Flamengo, pero también tuvimos 3 o 4, nada más que podíamos haber concretado, que fueron, también las nuestras fueron muy claras. Y en el fútbol, cuando tenés situaciones, si no la concretás, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão, y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando sobre como jogou o Corinthians, teve chance e tudo mais, e falou que está vivo, Danilo. Tá vivo? Tá vivo, até porque o Corinthians jogando na Neoquímica pode tentar fazer a mesma coisa que o Flamengo fez no primeiro tempo, usar a pressão, usar o apoio da sua torcida para tentar reverter. 1-0 é um placar completamente reversível e, eventualmente, se precisar só do 1-0, tem o Hugo nos pênaltis, que a gente sabe que é uma boa arma. Eu acho que o Corinthians tem sim condições, apesar de, como disse o Vitão, né, e como disse o próprio Ramon aí, tem que gestionar bem, gerir bem a força dos seus jogadores, porque eu acho que o Corinthians tem que ter como prioridade absoluta, 100%, o Brasileirão. E o jogo contra o Inter agora, e depois vai ter a questão da data FIFA, que vai ter que jogar com jogadores que talvez não estejam no seu melhor da forma por estarem voltando das convocações no meio da data FIFA também, mais um jogo de Brasileirão. Então eu acho que dá para você pensar numa virada em São Paulo, na Neoquímica, por conta do que o Corinthians vai apresentar com a pressão da sua torcida e tudo mais, mas sinceramente eu deixaria 100% das atenções voltadas para o Brasileirão. Eu vou remar contra a maré, do Ramon Dias, do Danilo, de todo mundo que falou aí, deixaram o Corinthians vivo, pela diferença que foi o jogo ontem. E todo mundo fala, não, porque o Corinthians chutou a bola na trave, porque não sei quem perdeu o gol, porque papapi, papapá. Cara, o primeiro tempo foi um massacre, era para ser 4-0 para o Flamengo de longe. O Hugo Souza salvou tudo lá. Então, portanto, eu acho que não tá fácil para o Corinthians, não. Acho que o Flamengo jogando mais ou menos como jogou hoje, ou parecido, já era.
sinceramente. Tirone, só uma intervenção rápida. São Paulo e Botafogo, como que foi a ida e como que foi a volta? É a mesma coisa. Não acho que Não, e tem uma coisa, né? A Neoquímica Arena foi o 2-1 pro Corinthians com esse mesmo discurso do Tirone aí. Aliás, eu estou surpreso que o Tirone falou que o Flamengo vai ganhar fácil, uma coisa que eu nunca ouvi o Tirone dizer. Mas vem cá, então tá falando do outro Flamengo, do Flamengo moribundo do Tite. O Corinthians também era outro. Fez a escalação que jogou no 2-1 contra o Flamengo. Não, mas sei lá, murchou bola, fez tudo. Não, acontece que quem decide o jogo é o time da CBF, né? Eles vão marcar o dia, o horário, tem tudo isso. Agora, o Corinthians vai ter uma coisa que o Flamengo não teve ontem, que é o estádio cheio. Começa por aí, o ambiente é completamente diferente. O estádio ontem estava 47 mil pessoas de 70 mil pessoas, não é a mesma coisa de 47 mil de 47 mil pessoas. E a torcida do Corinthians vai xingar depois, agride depois, o que tá errado, agredir, bater, mas durante o jogo apoia o jogo inteiro, né? Ontem a gente ouvia parte do jogo os visitantes cantando. O Corinthians vai ter ambiente, não sei nem se vai ter o Ju. Se eu sou Corinthians, eu não entro em campo se mantiver essa palhaçada indecente. Agora o Flamengo é melhor que o Corinthians e venceu o jogo na sua casa por um gol. E eu discordo completamente da análise do Tirone, assim, que foi um jogo que um time está duas bolas na trave e o outro também. Um time tira uma bola em cima da linha que estava entrando. O centroavante sai na hora que ele perde um gol cara a cara em condição. Então, esse 4-0 aí foi um jogo que eu não assisti. O Flamengo foi melhor, foi bem melhor no primeiro tempo, só que é futebol, não é boxe. Em chances de gol foi bastante parecido o número de chances. E o Hugo, que foi o melhor do Corinthians, fez 3 milagres, foi 1-0 porque ele falhou no gol, senão era 0-0. Ele foi adivinhar o canto e a bola entrou. Então, o gol do Flamengo foi uma falha do goleiro. Foi isso que eu vi. Eu acho que o Flamengo foi melhor, acho que poderia ter ganhado o primeiro tempo, o segundo tempo foi bem equilibrado, achei que o Flamengo foi melhor até que o segundo tempo com o Corinthians, mas em chances de gols foi equilibrado. E na Neoquímica Arena, o Corinthians pode ganhar de um gol tranquilamente. É fácil, o termo que o Tirone falou, óbvio que não é. Não é fácil nem contra o Juventude pro Corinthians. Agora, dizer que acabou uma vitória de um gol fora de casa, eu acho um pensamento que eu não concordo, não. Mas, enfim, são visões diferentes. Quando fala que o Flamengo, que o número de chances de gol foram parecidas, não foram, né? Foram. O Hugo Souza salvou o Flamengo, salvou o Corinthians 300 vezes no primeiro tempo. Trave foram 2-2. Você citou as duas traves do Flamengo. Foram 2-2. E o restante? Tá. E o primeiro tempo, o Hector como foi? Tá. Eu vou falar, o Hugo fez 3 defesas. Fala qual. Não foi isso? Difícil. Não, é assim, o Hugo foi o melhor do Corinthians, né? Foi, falhou no gol. E falhou no gol. Sim. O Hector perdeu um gol na pequena área que ele quis driblar 2 vezes. O Romero chutou a bola e entrar, o Léo Pereira tirou em cima da linha. Não aconteceu isso? Sim. Teve lugar. Então, chance de gol, contei. Contei 5 do Corinthians, conta umas 8 do Flamengo. Foram 19 finalizações do Flamengo contra 9 do Corinthians. Futebol não é estatística. Finalização você pode dar 30 e recuar no goleiro. Chance de gol. Claro que não, mas se a gente não olhar que um time foi 100 vezes melhor do que o outro e achar que isso não vale, isso não vale. Não vale, não conta. Mas eu não achei que foi 100 vezes melhor. Então, se fosse o time do Tite, dava na mesma ontem. Não faz nada, não chuta uma bola no gol e a gente vai falar que que tá tudo bem. Eu só não achei que o time jogou 100 vezes mais que o outro. Não foi o jogo que eu vi. Eu acho que 2 faltas atrás para cada lado não é um jogo que foi 100-0, mas enfim, é só visão diferente. Eu não vi essa. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo bem melhor que o segundo, mas não foi um jogo de um time só. Sabe um jogo do time? O jogo que o Tirone está descrevendo foi o do brasileiro, que foi 2-0, podia ser 15. Do primeiro turno. Esse jogo que o Tirone descreveu, eu vi no brasileiro. Foi 2-0, podia ser 15. O Corinthians não passou do meio campo. Não foi o que eu vi ontem. Essa descrição que o Tirone deu, eu concordo do jogo do turno do brasileiro. Que, aliás, era o time do Tite naquela época. E o do Antônio Oliveira. Quando eu comparei com o Botafogo e São Paulo, eu acho que tem muita semelhança.